Então, a desculpa do nosso encontro hoje é discutir, eu coloquei lá, né, diálogos entre o existencialismo e a fenomenologia, né? Não é um diálogo fácil, quer dizer, é um diálogo cheio de espinhos, cheio de controvérsias aí, né? Mas é um diálogo que nós vamos escolher, obviamente, nominalmente, alguns autores, para justamente não cair nessas contradições e diferenças. Então, a ideia é relacionar dois textos mais básicos e, vamos dizer assim, mais famosos, eu diria, né? Um do Sartre, que é o existencialismo, é um humanismo, que é um texto que facilmente você acha, não é? Então, deixa eu achar aqui. Aqui depois me lembrem, eu vou mostrar esse texto para vocês, que é um texto que eu também até indiquei em sala de aula, não é? Deixa eu até abrir o Qtins, o pessoal do quarto ano, que tem todo o material já pronto. Um texto é o existencialismo é um humanismo, né? Que é um texto importante do Sartre. Então, esse é um dos textos que nós iremos, não é, trabalhar. É um texto muito famoso, escrito no praticamente quase num pós-guerra, né? E é um Sartre já também que viveu, não é? Uma história de vida bastante complexa, entre idas e vindas, entre várias interfaces, né? É o Sartre filósofo, é o Sartre escritor, é o Sartre que também depois começa a dirigir e escrever peça teatral, né? O Sartre é esse filósofo polifônico, né? Que um homem de mil faces, né, gente? Então nós temos aqui o existencialismo é um humanismo. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Que é um texto que você colocar aí no Google, amigo, vocês acham rapidamente, tá? Eu estou pegando uma edição aqui traduzida do francês, né? É uma conferência, então nós estamos falando, na verdade, de duas conferências. A primeira é essa, né? O existencialismo é o humanismo, que é um texto que vai sobre vários temas, mas nós vamos fazer alguns recortes, né? E o outro é uma praticamente uma resposta do senhor Heidegger, não é? Que é Cartas sobre o Humanismo, ou sobre o humanismo, como em algumas traduções nós encontramos, né? Esse texto também está dentro de um livro da editora Vozes, traduzido pelo Marco Casanova, que se chama Marcas do Caminho. Aqui eu peguei a versão da editora Centauro. Na verdade, ele escreve, né, para o Jean Berfré, que é um autor muito interessante. O Jean Berfré tem um outro livro muito interessante, cadê ele? Que estava com ele na minha mão. Ah, tá aqui. Que é este aqui, Filosofias, Introdução às Filosofias Existenciais, do Jean Berfré. Portanto, é um admirador é, enfático do Sartre, não é um autor, né, impessoal. Mas, na verdade, como diz lá o Sloterdijk, que é um releitor de ambos, né, e um releitor heideggeriano contemporâneo,
O Heidegger, ao escrever esse texto, né, sobre o humanismo, ou cartas sobre o humanismo, ele está escrevendo, como diz lá o Sloterdijk, para um amigo desconhecido. E esse amigo desconhecido é o Jean-Paul Sartre, né? Quer dizer, que é um cara que fica muito dividido, eu diria, entre a fenomenologia de Husserl e de Heidegger, né? Tem obras do Sartre que a gente lê e ele é completamente husserliano, né? Então, sei lá, o livro dele sobre imaginação, do Sartre, é completamente baseado no Husserl, né? O ser e o nada, de alguma maneira, já é quase uma tentativa de elaboração e de resposta ao ser e o tempo, então, do Heidegger, né? Então, o Sartre é aquele cara que está descobrindo as coisas, não é? Que ao mesmo tempo se apaixona, mas se indigna com algumas questões, tá? Então, a relação do Sartre com Heidegger não é uma relação assim, eu diria, unânime, né? Assim, de alegria, de aceitação, tá? Então, um outro texto que está na no nosso olhar hoje seria a resposta, entre aspas, do Heidegger, Cartas sobre o Humanismo. Portanto, nós estamos falando de um tema em comum, que é o humanismo, certo? Quer dizer, tanto Jean-Paul Sartre quanto o Heidegger, de alguma maneira, ficam dialogando indiretamente por cartas, isso era muito comum naquela época, né? Vide as cartas de Freud, há de se dizer, é, sobre o humanismo. Então, eu vou começar o nosso encontro falando um pouquinho sobre o humanismo, e é um assunto que não é um assunto novo, quer dizer, é um assunto que versa lá dos gregos já, né? Vide Cícero e tantos outros, mas que é sempre reposicionado, né? Seja na era moderna e mesmo agora no contemporâneo, que muitos vão dizer que nós estaríamos vivendo um neo-humanismo, né? Tá? Então, para quem é do quarto ano, isso já está lá no nosso Teams, mas se você não for do quarto ano e for de outro momento do curso, esses dois textos são fáceis de achar, você coloca aí no seu amigo Google, né, gente? Ele acha rapidinho para vocês, tá bom? Eu tô com a versão dos Pensadores, do Sartre, que tem o texto Existencialismo é Humanismo, e a tradução aí é do Bento Prado Júnior, então é uma tradução bem cuidadosa, tá? E tem o texto do Sobre Humanismo dentro do Marcas do Caminho, tá? Que é um texto que tem várias conferências do Heidegger e tal. Então, vocês encontram, às vezes, esses textos também em outros livros, não é um texto único, né, gente? São conferências. Isso quer dizer o seguinte: ah, eu sempre gosto de dar as conferências para os alunos lerem, porque conferência a pessoa está falando igual eu aqui, né? Oralmente e tal, e aí alguém está lá fazendo a anotação. Então, são falas mais generosas para explicar, né? Não é aquela fala tão fechada, né? Tão hermética. Você pega lá o Ser e o Nada, né? Do Sartre para ler, por exemplo, né? Esse pequeno calhamaço. É um texto hermético, pega o Ser e o Tempo do Heidegger, é outro texto hermético. Aqui não, nós estamos falando de conferências. Conferências geralmente são um pouco mais generosas no seu linguajar, tá? Então, daí a escolha também, e, né, para que a gente possa falar de textos que tenham essa generosidade, tá? Eu vou começar então falando um pouquinho do humanismo, e aí a gente fala um pouco como os dois se posicionaram, e fala um pouquinho mais do existencialismo do Sartre, que seria um pouco mais o mote do nosso encontro, não é? Com a desculpa de fazer esse diálogo um pouquinho com Heidegger e também, né, como é que desse confronto, a partir daí, a gente
caminha em direção ao contemporâneo e à psicologia fenomenológica. Acho que essa é uma questão, né? Lá no Morada Acadêmica, para quem conhece o Morada, né? Nós temos vários encontros para falar de humanismo, né, gente? Então, também vale a pena depois, quem tiver aí um tempinho, viajar um pouquinho por isso, né? Mas o humanismo, não é? Ele surge como um grande paradigma, um grande pensamento, né? Já lá nos gregos, né? A própria palavra já diz, humanismo, né? Colocar o homem como centro e medida de todas as coisas. Um dos humanismos mais famosos que nós temos no nosso horizonte é o humanismo renascentista, Voltou aí? né? Quando você pega lá os italianos, Botticelli, Leonardo da Vinci, né? Pico della Mirandola, você tem vários nomes renascentistas que são muito é, aliados ao fenômeno do humanismo, inclusive esteticamente, né? Então, nas artes pictóricas, dos quadros, nas esculturas, né? Isso aí estava lá de alguma maneira é, muito popularmente colocado. Tanto que a gente pensa em humanismo, né? A gente sempre relaciona um pouco ou com essa figura aí, né, que a gente está aqui olhando, né? Do Leonardo, que o Leonardo meio que retoma, né? Com essa ideia do homem como medida de todas as coisas. Quer dizer, uma supervalorização da figura humana, porque até então, né, por exemplo, você pegar a Idade Média, o homem foi meio que abafado, não é? Pela força do teocentrismo, da igreja, do feudalismo, não é? O medo das epidemias e das mortes. Então, o humanismo é uma tentativa, naquele momento, muito profícua, muito bem-vinda, de dizer não, o homem é capaz de se autogovernar, né, de escolher, de nominar-se, né? Então as obras, por exemplo, você pega os quadros, os artistas começam a assinar os quadros, né? É uma coisa muito interessante. Então o humanismo muitas vezes é coadunado, é juntado com esse movimento renascentista italiano da arte, né, depois da Idade Média, tá? Mas nós não resumimos o humanismo a este movimento. Quer dizer, o humanismo ele foi durante, né, a modernidade, século XVI, século XVII, XVIII, ele foi se aviltando, ele foi se engrandecendo. Então, o humanismo vai criando raízes no Ocidente, principalmente, há de se dizer, né, gente? Como um grande paradigma em que o homem vai se tornando, como diria Nietzsche, demasiado humano, ou seja, como se fosse quase um deus, né? E aí surgem as ciências, surgem as tecnologias, né? Estou fazendo aqui um resumo muito breve, mas para vocês entenderem que os humanismos, não é? Eles vêm aí nessa esteira da modernidade. Se a gente olhar a modernidade, que do ponto de vista histórico, filosófico, começa no século XVII, mais ou menos, e nos alcança até o início do século XX, finalzinho do XX ali, né? Nós temos no século XX, então, é um século caótico, que, aliás, foi o século que eu nasci. Quer dizer, 1974, 1984, o século XX, ele é o século que tem, ao mesmo tempo, como diria Foucault, o engrandecimento do humanismo e, ao mesmo tempo, a crise do humanismo. Nós temos isso, então, na primeira parte do século XX, o engrandecimento do humanismo e depois uma decadência desse humanismo, ou seja,
né, uma crise que vem depois das duas guerras mundiais. Olha que interessante, né? Pós 1945. Ou seja, é como se a humanidade, pelo menos do ponto de vista ocidental, tivesse, depois de 1945, das guerras, se perguntado, e a criação da ONU, de uma série de coisas, é consequência disso, né? Se perguntado assim: nossa, nós inventamos tantas coisas, a bomba atômica, tentativas de cura para uma série de doenças, remédios, as ciências médicas, as ciências psicológicas, inclusive. Nós criamos quase o impossível, né? O homem diz. Mas moralmente e eticamente, nós continuamos quase na barbárie. Por que que, né? Quando eu digo isso quase na barbárie, porque não é, e quase vale para agora, né? Porque não consegue evitar uma guerra, por exemplo, né? E aí milhões de pessoas morrem. E aí a pergunta é por que que se está fazendo guerra, né? É por território, é por poder econômico, é por mercado de consumo. A guerra, ela se justifica por que valor ético moral? Então, nós temos um entrave, gente, no meio do século XX, que é, de um lado, os ganhos aparentes que esse superhumanismo trouxe para a humanidade ocidental, e, por outro, esses desgastes que as guerras, os genocídios, os fascismos construíram. Percebem? Esta crise gera o existencialismo, de maneira mais arrebatadora, eu digo. Os existencialistas, desculpem, os existencialistas, e nós poderíamos enumerar aqui vários nomes, né? Mas hoje a gente vai usar o Sartre como uma boa desculpa, né? Nós temos aí o Kierkegaard, que é um nome importantíssimo, que é um dinamarquês, olha, quem diga, né? O Nietzsche, que é considerado por alguns como existencialista. E nós temos o que nós vamos usar hoje, que é o Sartre. Jean-Paul Sartre, que também não foi o único, né? Na França, nós temos a Simone de Beauvoir, que é companheira dele, nós temos o Albert Camus, que é outro grande nome, né? Enfim. Mas assim, nós vamos usar o Sartre porque é de fato um nome ícone, né? E além de tudo, o Sartre ele tem uma coisa que eu acho que talvez nisso ele destoe, como eu disse agora há pouco, ele não é só um filósofo, né? Ele é um artista. Então, a arte, a literatura, né? É um cara que é uma, ele é uma bomba relógio, né? Porque ele de fato, ele não filosofa só, ele faz, né? Ele é o homem da filosofia da ação. E isso é muito sintomático, assim. Eu acho que, né, assim, não só pensar sobre o subversivo, né? Mas fazer o subversivo. E há de se ter muita coragem, né? Muita autenticidade, não só para escrever, mas para fazer, né? E para propor coletivamente aquilo que se escreve e que se propõe. E o Sartre é o cara que faz isso, de fato, com todos os paradoxos da vida dele e muitas críticas que, obviamente, se a gente for mergulhar na obra dele, nós encontraremos, tá? Então, nós temos o Heidegger e o Sartre como dois sujeitos que estão nesse entrave, nessa crise do humanismo. O Heidegger também. Ele é um pouquinho mais antigo que o Sartre, mas vive ainda na época do Sartre, eles são contemporâneos por um tempo, né? Mas assim, um na Alemanha e outro na França, isso faz uma diferença também bastante importante, né? Mas os dois estão na briga, quer dizer, os dois estão neste momento de crise do humanismo, tá? Um
o Sartre, na França, foi convocado para a guerra, trabalha como meteorologista na guerra. Aliás, o Nietzsche também trabalhou como meteorologista. Acho que eles pegavam esses caras que eram muito filósofos, botar o cara para botar num cargo mais ameno, né? Então ele foi ser meteorologista, mas em dado momento ele é capturado e ele vai para um campo de concentração, Sartre, né? Mas dizem que era um campo de concentração um pouco menos violento, vamos dizer a palavra assim. Não que não seja violento, né, gente? Mas um pouco menos violento, que ficavam mais os intelectuais e tal. E aí tem toda uma lenda, né, que o Sartre foge. E aí nunca fica muito bem explicada essa história, como é que o Sartre sai lá do campo. Mas enfim, eu sei que ele fica no campo e tal. Muitos vão dizer que o rascunho do Ser e o Nada é escrito lá no campo de concentração e tal. Essas míticas, né, que as pessoas vão criando em cima da vida dos grandes filósofos, né? Então, para situar o contexto de vida, é importante falar disso. Temos de um lado o Sartre, que está num momento extremamente contrário ao nazismo, né? Quer dizer, é um cara muito crítico ao nazismo, vai ser colocado num campo de concentração, depois já mais, inclusive mais velho, né? Ele se associa ao Partido Comunista, vai para os protestos, faz um fuá lá em Paris, né? É muito interessante, né? Ele se mobiliza mais tardiamente, assim, de maneira política, assim, né? Antes ele dizia que ele era um jovem burguês decadente, né? Mas mais velho, depois ele vira um manifestante e tal. E de outro lado, nós temos o Heidegger, um alemão, tipicamente alemão, vindo de uma província alemã muito pequenininha, com uma formação teológica muito forte, que começa a fazer teologia, tem uma grande crise e desiste, vai para a filosofia, vai para uma grande cidade que é, né, ali em Freiburg, na Alemanha, vira aluno do Russell e vira reitor da universidade, numa carreira meteórica. E ao ser reitor, automaticamente ele vira aliado ao partido nazista. Então nós temos duas pessoas, olha as histórias de vida, né, gente? Com vidas, histórias de vida bem diferentes, a se dizer. O Sartre é ateu, nunca podemos esquecer desse detalhe, um combativo à ética cristã, como Nietzsche foi, até meio sátiro, eu diria. Então, são esses dois protagonistas que estão em jogo. Quem lê o texto do Sartre vai perceber que o Sartre, no início do texto, vai falar um pouquinho do que as pessoas acreditam que o existencialismo é, e ele vai desconstruindo isso, né? Então, ele diz assim: pouco me importa se você acredita em Deus ou não, porque no fundo, o que importa de fato é o quão você tem consciência do quanto você escolhe ou não em sua vida, a quem você delega a função da escolha, né? Se você delega a você ou a Deus, então, ou sei lá, que o destino, né? Então, ele vai desconstruindo essas míticas que constroem acerca do existencialismo, tá? Então, a primeira parte do texto é um texto desconstrucionista, vai falar do marxismo também, né? Então, é um texto longo, quer dizer, ele vai desconstruindo algumas concepções, não é? Até chegar na questão do humanismo, que é onde nós, para nós hoje, seria um ponto mais importante, tá? Já o Heidegger, por sua vez, não é, na Carta sobre o Humanismo, ele começa o texto falando sobre o pensar,
que eu acho que é um início até mais feliz, porque ali o Heidegger diz uma coisa que eu sempre penso, e eu sempre estou aqui, né, enquanto ainda respiro, é dizer é preciso aprender a pensar de novo. Essa é uma frase que para mim eu nunca esqueço do Heidegger. Então, é preciso aprender a pensar de novo. Quando ele diz isso, ele está dizendo, ó, porque o pensamento até então já está, tá, tem algum problema nesse modo de pensar anterior, né? E depois, agora mais num contemporâneo ainda, temos o Sloterdijk, que é a escola de Frankfurt, que vai dizer é preciso aprender a pensar de novo perigosamente, que eu gosto mais ainda, né? O que é aprender a pensar de novo perigosamente, né? Então, o texto do Heidegger meio que vai por esse caminho. Ele vai dizer, olha, né, os gregos, depois o Descartes, depois a ciência moderna, foram mostrando um modo de pensar que a priori era muito sedutor, porque nos dava muito poder ao humano. Mas, ao mesmo tempo, esse poder foi nos enfraquecendo sem nós percebermos. No fundo, o texto do Heidegger começa fazendo já essa denúncia, o que é muito interessante. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem? Todo mundo respira. Ó, 56 pessoas numa sexta-feira à noite tá bom, hein? Nossa, bateu minha porta aqui, gente. Desculpa. Tá ventando aqui. Tem gente esperando para entrar ainda? Olha, tem quase. Tem mais uma. Vamos bater os 60. Vê se agora todo mundo entrou. Depois eu vou pedir para cada representante, em sala de aula, passar uma lista daquelas avulsas. Não põe nada naquele cabeçalho, mas manda todo mundo que tiver hoje aqui assinar, tá bom? E me entrega lá na coordenação. Então, já anunciando, gente, vai haver uma divergência entre o Sartre e o Hayek. O texto do Sartre chama-se O Existencialismo é um Humanismo. Bom, se ele já está dizendo o existencialismo é um humanismo, não é uma pergunta, é uma afirmativa, certo? Já começa daí o incômodo do Heidegger. O Heidegger vai olhar para o título e vai falar: porra, Sartre, você já começa no título dizendo o que é? Quando uma coisa é algo, não pode ser outra, gente. Então, assim, o próprio Heidegger já vai dizer: tem um problema já no título do problema da carta lá, da conferência do Sartre. Então, já dá a dica de que o Sartre, de alguma maneira, é um pouco mais afável sobre o humanismo e o Heidegger não, né? Então, a gente diz que o Heidegger vai tentar, o Sartre vai tentar reinventar o humanismo, certo? E o Heidegger é um anti-humanista. Eu já vou contar o segredo antes do desenvolvimento da ideia. Então, o Sartre, ele tem uma certa simpatia com um certo tipo de humanismo, e o Heidegger é um anti-humanista, ou seja, é um crítico ao humanismo. Certo, gente? Tranquilo? Anotaram isso? Isso é importante para vocês entenderem o desenvolvimento do nosso pensamento hoje.
tá? Bom, então vamos começar com o Sartre. Aí depois a gente vai para o Heidegger, tá bom? Acho que é mais. Então eu vou começar a falar um pouquinho do Sartre, gente. Ele não inventa o termo existencialismo, quer dizer, existem pessoas anteriormente a ele que, não é, falavam de uma visão que depois, obviamente, né, nós vamos chamar de existencialismo. Muita gente vai dizer que o pai do existencialismo seria o Kierkegaard, que é um dinamarquês que nasce em 1813 e morre em 1855. Vem de uma família bastante religiosa. O pai tinha muitas posses, muito dinheiro, e vem de uma formação luterana protestante. E o Sartre, na primeira fase de vida jovem, tudo, ele foi muito um bom vivant, né? Que a gente chama de bom vivant. Namorou, gastou dinheiro, era um pouco revoltado com o pai, teve uma história de vida meio conturbada, assim, né? De biografia. E foi muito marcado na sua educação pela questão religiosa. Então, muita essa noção de pecado, de culpa, né? Quer dizer, de alguma maneira, essa era um imaginário muito cultuado, né, pela educação do Kierkegaard, tá? E chega em dado momento, o Kierkegaard, ele se apaixona por uma pessoa, enfim, por uma mulher, quer casar com aquela mulher, passa por algumas transformações, distanciamento do pai, etc. E aí ele começa, de fato, a estudar, ler o Hegel, enfim, tem uma série de transformações na vida dele. E aí ele começa a escrever um livro que se chama Diário de um Sedutor. O nome é maravilhoso, né? Mas que vira, na verdade, uma das suas grandes obras, não é? Onde ele vai começar, então, a falar dos seus primeiras ideias existencialistas. Então, ele vai dizer, né, que o que existe de fato é a existência individual, real e concreta do indivíduo. A verdade sempre está ali, não está em outro lugar. Então, que faltava, não é, olhar para esta realidade do sujeito concreto, da existência, né? Então, ele diz, tem uma frase famosa, que daqui a pouco vai aparecer aqui no slide, que a subjetividade é que é a realidade, né? Parece uma coisa talvez meio óbvia para nós da psicologia, né? Quer dizer, falar disso, mas naquela época do Hegel, por exemplo, né, que se falava das verdades absolutas, do espírito do tempo, da razão absoluta, isso foi um grande, né, burburinho. E ele vai dizer que nós todos passaríamos, talvez, por três fases da existência. Isso é muito interessante. Eu até comprei agora recentemente, comecei a estudar de novo o Kierkegaard. O Kierkegaard ficou muito na gaveta por ser muito religioso, né? Então muita gente da filosofia não lia o Kierkegaard porque dizia que ele era um filósofo cristão, parará, parará. Mas agora, assim, há uns 10 anos, ele vem sendo muito traduzido e relido, né? E tem eles traduziram duas obras do Kierkegaard em dois volumes que chamam-se Misérias Filosóficas. E ele fala que a gente passaria uma primeira fase da vida que seria uma fase existencial estética.
Essa fase estética, nós estaríamos buscando somente a questão da vaidade individual, desse engrandecimento do eu, né? Buscando buscar uma identidade. E que possivelmente, quando entrássemos na fase adulta, né, e inseridos numa sociedade minimamente com regras, políticas e etc., muito possivelmente nós entraríamos numa segunda fase, que seria a fase ética, que é quando você, além de, né, de se cumprir enquanto sujeito individual, você também responde às regras de socialização, né, a questão da ética coletiva, do dever. Então, você estaria numa fase existencial ética. E o suprassumo, na visão de Kierkegaard, seria a visão existencial que ele chama de religiosa, que é quando você percebe que nem a sociedade nem o indivíduo bastam, quer dizer, que a gente tem que cultuar uma fé transcendental, né? Que seria algo aí que ele chamaria de Deus, não é? Mas que seria do transcendente. Então, isso é parte da obra do Kierkegaard, que marca muito todos esses grandes nomes que nós estamos falando, inclusive o próprio Heidegger, tá? Mas tem uma outra questão na obra dele que é muito sinalizada hoje, que virou inclusive um livro, né? Que é O Desespero Humano, do livro, porque ele vai dizer que o homem carrega em si, até pela questão da culpa originária que ele remonta, obviamente, à história religiosa, uma culpa originária, uma sensação de desespero contínua, que depois Heidegger vai chamar de angústia, que depois Sartre vai chamar de angústia. Então, se tem alguma coisa, por isso que eu estou aqui me demorando um pouquinho no Kierkegaard, apesar da gente não ter nada muito formal sobre ele, não é? É que ele, de fato, do ponto de vista existencialista, não é? Ele coloca esse conceito do desespero humano, que também depois ele gera um outro livro, que é o Tremor e Temor Humano, né? Seria algo que depois, lá na frente, esses caras vão chamar de angústia ontológica, né? Quer dizer, essa angústia que marca a vida de todos nós em momentos de escolha, diante a morte, né? Então é um existencialismo aí já promissor, que está lá atrás, um pouquinho mais atrás, e que já abre portas aí, né? O Sartre é um leitor do Kierkegaard, para quem for da psicologia, depois o Rogers, Carl Rogers, que é um psicólogo humanista, é um leitor de Kierkegaard assim de cabo a rabo, né? Então cita o Kierkegaard muitas vezes, tá? Então, é um autor que, para quem gosta dessa linha existencial humanista, guarde na memória, porque terá que ler em algum momento, tá? Então, eu estou citando mais aqui, contextualizando rapidamente, para vocês entenderem que o existencialismo não nasce com o Sartre, quer dizer, é uma coisa que é cultuada também, não é? Por vários outros pensadores. O próprio Nietzsche, muita gente vai colocar também nessa esteira, não é? Há controvérsias, mas muita gente coloca nessa esteira, né? Mas a gente vai botar o Kierkegaard aqui como o pai do existencialismo. Acho que vamos dar esse sabor aí para ele, tá? Tudo bem até aí, gente? Agora, o existencialismo, como nós falamos, não é? Que é mais próximo a nós, o próprio Sartre, ele realmente a gente poderia dizer, não é? Que ele surge aí
Aí sim, né, na crise do humanismo e da razão no século XX, como eu disse, bem depois da Segunda Guerra Mundial, entre meio à Segunda Guerra Mundial, né? A Europa completamente devastada, né, gente? É uma Europa que está devastada não só geograficamente, fisicamente, mas também politicamente. Nós vamos ver que depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem aí a Guerra Fria, né? A separação do mundo em dois grandes polos, né? União Soviética e Estados Unidos, um desânimo geral, né? Na própria questão de que adianta ter tanta tecnologia se não conseguimos ser civilizados. Então, essa crise, que eu acho que é um pouco que nós também estamos reposicionando hoje, né? Você vê o que aconteceu na faixa de Gaza, né? Na Ucrânia, na África, que acontece também há anos, séculos, sei lá, no Oriente Médio, né, gente? E a gente sempre se pergunta, né, de que adianta tanta tecnologia, avanço tecnológico, se, do ponto de vista ético-moral, continuamos tão primitivos e bárbaros quanto nossos antepassados. Então, de novo, nós estamos nos colocando nesse embate. Por isso que eu acho que o existencialismo hoje também ele volta, né? Porque ele é o denunciador desse incômodo, né? Eu acho que porque o existencialismo, isso é uma coisa muito bonita no Sartre também, na Simone de Beauvoir, não é só um pensamento, né? Ele é um estilo de vida. Eu acho que tem uma. Isso é muito interessante, né? O Nietzsche dizia muito isso, né? Nietzsche também era um filósofo que fazia, que vivia conforme o que ele dizia, né? Ele dizia, eu sou um homem dinamite, e ele era um homem dinamite, né? Assim, no sentido de viver e pensar e viver daquela maneira extremamente precária, né? E adoecida ao mesmo tempo, enlouquecida, né? E ele morre enlouquecido, assim, nem ele aguentou, eu acho, aquele abismo, né? Que ele dizia que o homem estava sempre à beira do abismo, na corda bamba, né? O Sartre, né? Esses tempos atrás aí eu fui ler que aliás eu indico para vocês lerem, A Cerimônia do Adeus, que não é do Sartre, é da Simone de Beauvoir, que é a esposa dele, mas é sobre o Sartre, né? Que a Montenegro, a Fernanda Montenegro fez a leitura no teatro e ganhou prêmios, né? Agora em São Paulo, aí, um tempinho atrás. E aí eu voltei para o texto, até por causa da Fernanda, né? Não a Torres, né, gente, que também merece tudo, mas a Montenegro. E nesse texto, né, do Cerimônia ao Adeus, é a Simone vendo Sartre morrer, né? O Sartre começa a ter uma série de problemas de saúde, né? E ela vai narrando isso. E como ele vai aceitando, isso é muito bonito, né? Muito generoso, muito sábio, né? Como ele aceita esse envelhecimento e a morte, como ele mesmo fala disso de maneira às vezes até satírica, né? E ele não deixa de tomar o vinho dele no fim do dia, ele não deixa de fazer as viagens que ele fazia para a Grécia, não sei para onde, que ele adorava, né? Ele não deixa de ir aos cafés de Paris, que ele ia todo dia. Então, assim, é um sujeito que viveu até a morte, né? Aquilo que ele professou em filosofia. Então, é um estilo de vida. Isso é muito bonito, né? Porque hoje em dia, sempre digo isso, né? Quando eu dou aula, tudo, é como, eu que sou professora, né? Como viver o que você professa, né, gente? É muito difícil, né? Uma contradição eterna e contínua. Não que o Sartre também não vivia suas contradições, ou o Nietzsche, ou eles todos, mas a maneira como esses sujeitos se apropriaram daquilo e tornaram essa teoria um estilo de vida, e o existencialismo, acho que de tudo que eu leio e vi, talvez ele seja essa visão mais
factível, e no sentido de que, de fato, construiu, né, um estilo de, né? Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. As raízes do existencialismo, como eu disse, né, gente, vem desde os gregos. Temos uma fase da filosofia grega, que é a filosofia clássica, que colocou o humano como uma questão mais centralizada, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Aristóteles dizia, né, o homem é um animal político, a valorização da razão humana, né? Então, essa ideia do homem como centro e medida de todas as coisas nasce lá com os filósofos gregos clássicos, né? E vai, obviamente, sendo reeleito e recolocado na história do pensamento humano e das filosofias e das próprias psicologias mais adiante, de maneira aí muito recorrente, né? Aí o Sartre, né, gente? Nosso protagonista, que é um personagem muito singular, eu diria, né? Depois anotem aí, tem um filme que passa, acho que no YouTube vocês conseguem assistir, que chama Café de Flor, né, em francês, que é onde ele ia quase todo dia com a Simone de Beauvoir, né? E o Sartre era um jovem inquieto, né? Genial, inquieto, mirradinho, né? O pessoal dizia, era igual Sócrates, feio, né? Feiozinho, mas vivia cheio de mulher ao seu redor. Teve milhões de mulheres, né? Sedutor, né? Inteligentíssimo, né? Assim, muito provocativo. Então, uma figura enigmática. Até hoje eu leio e falo, Sartre, né? Fumava muito, morreu fumando. Quando ele estava quase morrendo, ele falava para Simone de Beauvoir: vou fumar só um cigarrinho. Então, um homem com muitas convicções, escreveu um grande livro de ficção. Semana passada fiz até uma morada acadêmica em homenagem, que se chama Náusea, que vale a pena de ser lido. Ganhou o prêmio Nobel e não foi buscar o prêmio Nobel de maneira a contestar, né? Não vou pegar um prêmio burguês. Então, era um sujeito realmente singular. Olha o Kierkegaard aí que eu falei, né? Só a subjetividade é verdade, né? A interioridade. Então, Kierkegaard é considerado o pai, né? Um pai mais autêntico do existencialismo, lá na Dinamarca. Olha que interessante. Temos outro nome ali nos arredores que fará muito sucesso, que hoje está muito na moda, que é o senhor Spinoza. Então, esse nome bonito, né? Soren Kierkegaard. Olha que bonito, gente. Vou botar nome de filho. Eu tô lendo aí. A gente tem fases, né? Eu tô na fase do Kierkegaard, li bastante o ano passado. Agora tô na fase da Simone de Beauvoir. Tem um livro chamado A Velhice. Aí eu falei, vou ler, porque já tô ficando de cabelos brancos. Mas o Kierkegaard eu voltei a ler, porque eu também tinha um certo desdenho, mas aí eu falei, não, vamos ler o sujeito. E realmente é interessante, os livros dele são interessantes. Então, o existencialismo é entendido como uma teoria filosófica, não é, gente? Que vai compreender, centrar sua atenção na existência humana, olhando para a existência no seu aspecto concreto, individual, singular, né? Ou seja, do homem, como diria Russell, do homem vivido, daquilo que se vive, né?
Tem uma frase famosa do Sartre que é: a pedra é e o homem existe, né? Quer dizer, o homem não tem essência a priori. Primeiro, o homem tem que existir para depois descobrir ou revelar a sua essência. Isso é muito importante, isso é o núcleo do existencialismo, né? E é algo que todo mundo que lê Sartre ou, né, esses parentescos aí do Sartre sempre parte disso. Então, a visão de que o homem não tem uma essência, ou seja, não tem algo a priori, não tem um lugar predestinado na natureza. O Sartre tem uma frase famosa, né, que depois Simone de Beauvoir também vai tomar para si, que é: o homem, quando nasce, é o único bicho, né, que supera a sua condição de bicho. Quer dizer, ele deixa de ser bicho para ser outra coisa. E a Simone de Beauvoir pega isso e escreve O Segundo Sexo, que é um grande ensaio feminista, dizendo: ninguém nasce mulher, a mulher torna-se mulher, né, em sociedade, nas relações. Que dá, né, um grande conteúdo e aval para a discussão que nós temos hoje, muito bem-vinda, sobre gênero, identidade de gênero e tudo mais, né? Da última vez eu peguei só o meu celular de esperando, cara. Certo, gente? Tudo bem? Então, a primeira grande ideia é essa. O homem, ao nascer, não é nada, né? Ele se faz homem humano na vida, nas escolhas. Portanto, o homem é livre, tá? Na visão de Sartre. O homem vive na inhospitabilidade. Olha que palavra bonita. Hospitalidade é o quê? Chega uma visita na sua casa, você é hospitaleiro, você é gentil, você é acolhedor. Inhospitabilidade é o contrário. Quando nós nascemos, nós somos jogados no mundo que pode ou não nos acolher. Quer dizer, tem espinhos. Quer dizer, o homem, ao nascer, ele nasce a priori desamparado. Não tem segurança a priori. Isso já marca a condição humana, né? Que ao nascermos somos jogados, quer dizer, quem nasce no mundo de hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando você nasce no mundo de hoje, no Brasil do século XXI, neste momento, você encontra um mundo com uma determinada condição. Te oferece vários desafios, né, gente? Se você nascesse no século XVI, na França, por exemplo, em Paris, sei lá eu, você encontraria outras condições que também teriam desafios. É isso que eu estou querendo dizer. Não é melhor nem pior. Não estou fazendo juízo de moral. O que ele está falando é: ao nascer, somos extremamente vulneráveis. Somos seres desamparados. Tá? Lançados no mundo, então somos livres para escolher o que iremos habitar. Quer dizer, você é jogado numa família, às vezes, você é jogado numa instituição, não dá nem para dizer, né? Cada qual vai sendo engolido por esse mundo de uma forma. A partir, então, disto, há escolhas que vão sendo feitas. Por você e às vezes nem por você. O Sartre tem uma frase famosa que é: ao escolher, eu escolho por mim e pelos outros. Então, há liberdade, mas é uma liberdade em que o outro está implicado. Quando você nasce e é acolhido por uma família, por exemplo, de alguma maneira aquela família escolheu te acolher. Senão ela pega e te joga no meio da rua.
certo? Quer dizer, isso implica em uma série de consequências físicas, emocionais, sociais, de várias camadas. Então, ao sermos lançados no mundo, aparentemente somos livres para escolher e sermos escolhidos. Tem uma dimensão dinâmica disso. Essa liberdade não é aquela liberdade abrupta, radical. Por quê? Porque demanda também responsabilidade, que implica o outro. E é daí que vem a angústia para o Sartre, porque sempre nós vamos estar, ao mesmo tempo, tendo a responsabilidade de escolher, será que eu escolhi certo? Né? E, ao mesmo tempo, somos escolhidos. Então, todos nós, 60 pessoas, estamos escolhendo numa sexta-feira à noite, por exemplo, estarmos conectados nessa máquina, ouvindo uma pessoa, às vezes por diferentes motivos. Tem gente que está ouvindo porque vai cair na prova, tem gente que está aqui porque já viu minha aula e gostou, tem gente que é fenomenólogo já. Cada um tem uma escolha, não é isso? Aí tem o marido que está chateado, que você está no computador assistindo aula, você podia estar num barzinho, você podia estar viajando, você podia estar dormindo. Ao escolher, a cada escolha, uma renúncia, uma morte. Quer dizer, a cada escolha você deixa de viver outras coisas. E é nesse mecanismo que se gera angústia continuamente no ser. Cada vez que escolhemos, aparentemente, mesmo quando a gente acha que não escolhe, né, tá lá a escolha. Então, a angústia é a compreensão dessa insegurança que é ontológica, ou seja, não sou eu que escolho conscientemente. A vida escolhe e eu escolho estando vivo. O estar vivo, ser traço vivo, nos coloca nessa condição. Portanto, a angústia é a condição originária do humano, não tem como não ser angustiado. Então, por Sartre, e olha, para o Heidegger não vai ser diferente, por Sartre, o homem é angústia, é um ser de angústia. O Heidegger vai dizer isso também. Ele vai levar mais isso para a questão da morte e tal, mas também vai por esse caminho. Tranquilo? Tranquilo não é, porque pensar nisso não é gostoso, né? Mas é interessante, né? Ruth, minha querida amiga, vale, podia estar na praia, né, Ruth? Ah, não, né? Tá bom assistir aula. É, eu queria só tirar uma dúvida. No caso do Heidegger, essa angústia ontológica, ela também, porque eu não lembro direito, mas ela Aham. também vai assumir aquele sentido positivo, é, à medida que ela é um motor, ela transforma, é ela que tira o homem da sua condição, que leva o homem à busca. Sim, Seria isso? sim. A buscar o Tá que a bom. gente chama na fenomenologia do Heidegger de autenticidade, né? Ah, tá. Obrigada. Tá? Porque a angústia, né, gente, ela explode no humano de várias formas, né? Isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, não é que a gente vive angustiado 24 horas por dia, quer dizer, a angústia, ela sobrevém à nossa existência, às vezes em momentos que a gente nem está esperando, né? O Náusea do Sartre fala disso muito bem, né? De repente o cara está na biblioteca lendo o livro, aí ele para, olha para a mão, para o livro e ele diz: Meu Deus, que mão é essa, né? Quer dizer, é uma coisa que parece absurda, mas assim, naquele momento ele se deu conta que ele era um leitor que estava ali com o livro, né? Então, a angústia, isso também vale para o Heidegger e para o Sartre, né? Sempre sobrevém, né? O que acontece? O que acontece é que essa é a grande crítica, né, Ruth? E é para nós psicólogos precisamos estar atentos a isso.
A gente construiu uma sociedade que tentou fazer o quê com essa angústia? Silenciar a angústia, não é? Ou o tédio. O Heidegger também vai chamar isso de tédio. Quer dizer, por quê? Porque a gente tem que produzir o tempo todo, a gente tem que estar esteticamente impecável, a gente. Então, a angústia, ela tem que ser meio que apagada. Como é que você apaga a angústia? Você não tem tempo para parar para pensar ou sentir as coisas. Você não fica sozinho, porque aí você também não entra em contato com as questões fulcrais da vida, não é? Da sua vida, das suas escolhas. Você tem uma sociedade que te cobra algumas normas inautênticas ou impessoais, ou seja, todo mundo se comporta da mesma coisa e fala da mesma coisa do mesmo modo. Então, o mundo moderno e pós-moderno, que é o que nós estamos vivendo agora, o contemporâneo, ele vai tentando apagar os cabelos brancos, né? Quer dizer, ele apaga tudo que de alguma maneira a angústia poderia se expressar ou se sobrepor. Só que a angústia é tão ontológica, o que quer dizer ontológica? É maior que qualquer coisa, que mesmo diante esses mecanismos que tentam silenciar, apagar, nublar, estou usando palavras que eles usam, a angústia, em algum momento ela explode, mesmo com você com 50 botox digitais, sem cabelo branco, consumindo adoidado. Num momento que você nem imagina, vai explodir alguma coisa ali que vai te puxar. Por isso que as pessoas estão ansiosas, depressivas, adoecendo. Por quê? Porque justamente é uma sociedade que não prepara espaços, né? A terapia seria um desses espaços, certo? Da quietude do centro, né? De poder, para poder pensar e sentir essa angústia de modo sensível. Se você, né, se você entra nisso de maneira extremamente inautêntica, que vai seguindo, como diria Nietzsche, o rebanho, você vai adoecer por outro modo, né? Ou a psicanálise vai dizer, né, o inconsciente cria o sintoma no corpo, né? Um pouco essa ideia, quer dizer, de alguma maneira essa angústia ela vai explodir em você, diante a você em algum momento. Mesmo você sendo extremamente inautêntico, mesmo você tentando desviar, né, da angústia, vamos dizer assim. Então, nós psicólogos temos uma função extremamente importante, porque o nosso papel é justamente criar um espaço terapêutico, seja individual ou coletivo, que dê nome, que dê espaço, que dê quietude para se poder pensar e sentir isso. A questão é como. É como fazer isso sem cair em algumas armadilhas de autoajuda, né? Porque hoje tem milhões de alternativas, eu não estou desmerecendo nenhuma, mas estou falando da psicoterapia ou os espaços terapêuticos coletivos, eles teriam, na fenomenologia e no existencialismo, essa função, né? Então, olha lá, a existência precede a essência, né? Esse é um dos grandes primados do existencialismo, né? Ou seja, a essência seria aquilo que a coisa se define, né? É. A existência não, né? A existência é dinâmica. Então, se eu perguntar o que é ser psicólogo, eu só posso responder minimamente o que é ser psicólogo sendo psicólogo. O homem do Sartre é o homem do gerúndio, né? Ele só passa a falar minimamente daquela essência de ser psicólogo existindo como psicólogo, e mesmo assim é provisório, porque, né, o que era psicólogo para Fabiana há 20 anos atrás já não é mais hoje. Então, mesmo essa essência, ela é provisória no existencialismo. Isso é uma ideia central para o Sartre, tá, gente? O homem, portanto, carrega a possibilidade de liberdade, como eu disse, né? A cada momento, o homem tem que escolher. Às vezes ele nem sabe, mas ele está escolhendo, né?
Então, ele Fabi, inventa ou descu- reinventa todos os dias. Fala, querido. desculpa atrapalhar. É só porque me pegou aqui um pouco a volatilidade. Mesmo a essência não é algo definido para Sartre, é isso? É Uhum. parecido com o conceito de Dasein do Heidegger? Isso. Vamos chegar lá. Você vê, né? Por isso Ah, que é muito é essa confuso esse construção que eu bagulho. estou fazendo. Quer dizer, de alguma maneira, o que, que é o Heidegger? O Heidegger, a gente fala, é um fenomenólogo existencialista. Por que, que o existencialista está lá, né? É de algumas ideias que ele puxa do existencialismo. Uma delas é essa. Mesmo o ser do Heidegger, que eu diria que é importante para o Heidegger, ele também não é massacrante, ele não é determinado, né? Ele é um espaço do mistério que se reinventa também. Então, liberdade não é uma qualidade qualquer, né, que se apresenta ao homem, mas ela também está ali alimentada e condicionada ao outro, aquilo que eu dizia, né? Quando eu escolho pelo outro. Quer dizer, quando eu escolho fazer esta aula hoje, eu estou escolhendo por vocês também. Eu convoco vocês, né? Estou dando exemplos pífios, mas assim, é isso, quer dizer, de alguma maneira, quando escolhemos, também escolhemos pelo outro. Sempre estamos implicados, né? Tá? Então, ao escolher para ser, escolhe-se também para os outros, né? E olha aí, chegamos na base básica, onde eu queria chegar, né, para poder passar para o Heidegger, e aí todos nós podermos descansar. O Sartre vai ter esta conferência que se chama O Existencialismo é o Humanismo. Até abrir o meu aqui. Tem várias obras do Sartre, né, gente? É uma obra que é divulgada em 1945/46, né? É considerada uma obra também de fundação desse existencialismo moderno. E foi uma conferência, uma palestra que o Sartre deu em 29 de outubro de 45, em Paris. Vai ter uma carta de resposta, que é do Heidegger, sobre o humanismo, que o Heidegger dedica, como eu disse, ao Jean Beaufret, né? E olha que interessante, agora, em 1999, tivemos uma terceira carta, que se chama Regras para o Parque Humano, de um alemão que se chama Peter Sloterdijk, que também responde ao Heidegger. Então, esse é um assunto, vocês estão vendo, né? Que nunca acaba. Daqui a pouco tem outra carta aí. Eu deixei lá no Teams o pessoal do quarto ano, um curso que eu dei no Morada Acadêmica sobre esse texto do Sloterdijk, que faz referência a toda essa discussão que hoje nós estamos tendo, que é um livretinho também, porque é uma conferência, mas que é fundamental, né, gente? Leiam se puderem, porque aí ele é recolocando essa crise nos dias de hoje. É muito interessante. Então, como eu disse a vocês, ele começa o texto, eu vou fazer um breve sumário aqui, um breve. Falando, né? A primeira frase do texto é: gostaria de defender aqui o existencialismo. Então, primeiro é uma tese de defesa, né? Ele vai defender o existencialismo. Primeiro, ele vai falar de uma crítica feita dos marxistas para os existencialistas, falando que os marxistas vão falar, né, que os existencialistas são muito individualistas, que não levam em consideração a sociedade. Aí o Sartre vai rebater tudo isso. Depois ele escreve a crítica aos católicos. Então, por que que, né, a questão da existência de Deus ou não interfere para o existencialismo? Está tudo no texto, tá? Que o existencialismo é uma doutrina
pessimista. Ele vai dizer, não, não é nem pessimista nem otimista, né? É um pensamento da humanidade, sobre a humanidade, né? E nesse sentido, eu concordo com o Sartre, que não somos nem bons nem maus, né? Quer dizer, que somos complexos, né? Então, ele faz, gente, todo um recorte inicial do texto, fazendo essa defesa, tá? Lembram-se que é uma conferência. Então, ele vai, né, defendendo aí o existencialismo. Aí ele começa a falar das ideias existencialistas. A primeira que ele fala de maneira mais categórica é justamente essa que acabamos de passar, né? Ele fala: a existência precede a essência. Então ele começa a falar disso, né? E ele vai dando exemplos, ele fala da questão da técnica, quando alguém inventa, né, um instrumento, o que está embutido ali existencialmente, a produção precede a existência ou não. Então, ele dá exemplos, né? Ele faz um caminho muito parecido que Aristóteles fez lá atrás, o próprio Heidegger, na questão da técnica, né? Então, ele faz um texto que vai sendo conduzido aí, né? Lá já um pouquinho mais, ele vai falar, então o existencialismo é ateu, né? Quer dizer, ele diz, o existencialismo ateu que eu represento, de Sartre, é coerente, afirma que, se Deus não existe, né, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência, ou seja, nós, né, o ser humano, um ser que existe antes mesmo de poder ser definido. Este ser é o homem. E olha só, ele vai dizer, ou como diz Heidegger, a realidade humana. Ele cita o Heidegger no texto, tá? O Heidegger, essa é uma discussão muito delicada, muito, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, muito profunda, é linha, como é que vocês falam, quando a gente põe no texto, é nota de rodapé, né? Mas assim, quando o Heidegger foi traduzido, o Sartre vai ler uma tradução do Heidegger, equivocada, eu diria. Que isso, para nós brasileiros, é super comum, né? A gente vai sempre traduzir. Primeiro pega a tradução dos Estados Unidos e traduz para cá, né? A gente traduz do inglês. Então, nunca, é muito raro a gente traduzir algo direto da fonte linguística originária, né? E isso ocasiona uma série de problemas. Um dos problemas que houve é que o Dasein do Heidegger, que é uma questão enorme para ser entendida, foi traduzida lá para o Sartre como realidade humana. Então, o Heidegger, o Sartre, vai morrer achando que o Heidegger estava falando de algo muito concreto, quando o Heidegger estava falando do ser lá da filosofia. Então, tem alguns desencontros que muita gente vai dizer que se deu por causa da tradução, uma compreensão errônea, né? E aí, você lê um texto desse e realmente ele vai dizer, né? Como diz Heidegger, né? O homem, ele se faz na realidade humana. Não que o Heidegger não diga isso, mas o Heidegger não dá o nome de Dasein para isso, certo? Então, tem alguns desengates aí que são. Muita gente fala que é a tradução, outros vão dizer que é o entendimento errado, só para vocês entenderem, tá? Eu não sei direito, é uma questão acadêmica de nota de rodapé, né? Enfim, dizer que a existência precede a essência, né? Significa que o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define, né? Então ele começa a desenvolver os conceitos do existencialismo no texto. E é de uma maneira muito generosa, porque é uma conferência. Então, lá no primeiro ano, quando eu dou teorias e sistemas, o pessoal do primeiro ano, eu dou o texto do Sartre, quando eu vou falar de fenomenologia existencial e existencialismo. Porque é um texto mais acessível, né, gente? Você não vai ler o Sério Nada logo de cara do Sartre, porque é uma porrada, porque já começa com o negócio da filosofia num linguajar extremamente fechado. Então, ler uma conferência é sempre muito mais agradável, né? Então, ele fala: o homem é um projeto, ele sempre está se projetando para o futuro, né? O homem não vive no passado, o homem é um projeto, é um presente que se projeta, é um presente que se projeta, né? Muito interessante essa ideia da projeção do Sartre, ou seja, o homem sempre está projetando-se
no amanhã, né? O que vou ser, o que vou escolher, né? Esse movimento por Sartre é extremamente produtivo, né? A questão da escolha, da responsabilidade, né? O homem se escolhe escolhendo todos os homens, né? E ele vai lá discorrendo sobre isso. Eu não vou ler, obviamente, o texto aqui, mas o texto vai por esse caminho, tá? Até chegar na parte que ele começa a falar. Em primeiro lugar, devemos entender também a angústia. Significa o seguinte: o homem é angústia. Aquilo que eu dizia agora há pouco. O homem que se engaja, ou seja, que se compromete, não é? E que se dá conta que ele não é apenas um ser único, sozinho no mundo, né? Além de legislar por ele está escolhendo a humanidade inteira. Portanto, não tem como escapar a este sentimento de total e profunda responsabilidade, né? Então, é o que eu falo para os meus estudantes de psicologia. Quando você escolhe psicologia, que é a profissão do cuidado, usando aqui o cuidado alemão do Sorge, né? Que depois, com o tempo, vocês conhecerão melhor esse termo. É isso, né? O Sorge, o cuidado, é essa consciência de que quando eu escolho, eu estou escolhendo pelo outro. Portanto, eu tenho que ter cuidado. O psicólogo nunca vai conseguir controlar tudo, não vai conseguir curar o outro, mas ele tem que ter a responsabilidade ética, afetiva do cuidado. Estou falando para fenomenologia, tá? Então, é este o que pode um psicólogo na fenomenologia existencial, pensando em Sartre e Heidegger, cuidar com responsabilidade. Mesmo que depois ele fala, poderia ter feito outra coisa, não importa. Se naquele momento você escolheu ciente, afetivamente comprometido e com cuidado, você fez o que o humano deveria fazer. E não é um psicólogo, é um humano, certo? Isso é muito interessante, porque isso nos tira de um lugar, às vezes, muito promíscuo ou muito ambíguo, de que somos hiperpoderosos, que temos a chave da cura, quase de uma mediunidade, né, que olha para o outro e capta a sua patologia e cura. Nós não somos isso, não fazemos isso, não é? Nós criamos, em 5 anos de curso, nós estamos tentando fazer com que vocês sejam minimamente mobilizados e responsáveis por cuidar de si e dos outros. Parece algo muito simplório, muito imbecilizado que eu estou falando, mas no mundo de hoje ainda é extremamente complexo, extremamente penoso. Por quê? Porque envolve relação, implicação, envolve o que todo mundo fala de empatia, que virou palavra de moda, mas envolve estar no lugar do outro, vendo o mundo do outro sobre os olhos do outro e tentando ao mesmo tempo sentir. Então não é simples. Ser psicólogo no mundo de hoje, ou estar psicólogo, se vocês preferirem, é muito complexo, muito dolorido. A gente está a todo momento também se revendo, então somos extremamente vulneráveis. O psicólogo não é um super-homem nem uma super-mulher, né? Quer dizer, ao contrário do que se pensa. Então, só para já pinicar vocês aí um pouquinho, né? Estou falando com alunos de quarto a primeiro ano, supostamente, né, gente? Deixa eu ler, perguntaram uma coisa. O Greg. Não sei se evolução é uma palavra bonita, que legal, viu, Greg? Porque evolução parece que a gente está indo para um lugar melhor. Não sei se vamos para um lugar melhor. Aliás, essa é uma questão que sempre discutimos, né? Porque se a gente for pensar em evolução, nós nunca evoluímos. Mas eu acho que se a gente pensar na transformação, né? Se a gente pensar sempre o humano como essa transformação, nunca ficar só aprisionado num modo de ser no mundo, já é um grande passo.
Sim, sim. Faz sentido, gente? Então ele diz o homem é angústia, né? Porque ele se engaja e escolhe a si e aos outros, portanto, responsável. E aí já estou trazendo um pouco do Heidegger com a noção de cuidado. E aí ele cita o Kierkegaard, né? Aqui no texto também. Então é um texto legal, porque a gente vai vendo essa história se desenrolando no texto certo, né? E aí ele se delonga num texto para falar de angústia, aquilo que eu dizia a vocês, é um tema caro ao Sartre, portanto ele vai, né? Angústia não é imobilização, né? Como a Ruth disse aí, a angústia nos joga para a vida, né? Infelizmente a gente vive num mundo que tudo que é associado a esse campo da angústia, do tédio, do depressivo, da tristeza, parece que tem que ser anulado, apagado, né? E isso é um problema muito sério, porque no fundo o que que a gente está querendo apagar? A morte, a finitude, de que envelhecemos, de que somos mortais, de que o mundo é mortal, é finito, né? No fundo é isso. Se a gente for, né? Aí a gente chega lá no Heidegger. É tudo isso, quer dizer, que humano é esse que nega a sua própria condição é ecossistêmica, não é só do homem, é do sistema que ele é inserido. Por isso que a gente está vivendo o que estamos vivendo, que eu diria que é quase uma quarta revolução ambiental ecológica, onde o homem está implicado completamente, como produtor e agente. Olha a loucura, né? Então, a gente parece vítima, né? Mas nós produzimos isso. E não temos nem consciência, o pior é isso, né? Angústia e responsabilidade. Ele cita até o Dostoiévski, né? Que é um literário famoso, russo, né? Aliás, lá no Morada Acadêmica, ficamos de ler aí as Memórias do Homem do Subsolo, né? Que é um texto do Dostoiévski extremamente importante, né? O homem está condenado, olha que bonita essa frase, né? O homem está condenado a inventar o homem a cada instante. Esse é o nosso dever ontológico. E isso é uma coisa tão genuína, não é? Que quando você tem, eu pelo menos que sou existencialista, me considero, eu sempre levanto e falo assim, mas por que que eu vou dar essa aula que eu já dou há 20 anos, né? Pelo amor de Deus. E aí eu penso exatamente isso. Não, Fabiana, você tem que dar essa aula, você tem que se reinventar e dar a possibilidade ao outro também de se reinventar a partir disso. Não é necessariamente ele vai se reinventar. Eu sei que 90% talvez saia da aula e nem ouça o que eu falei. Mas se pelo menos dois ouvirem, né, e mudarem e tentarem também fazer desse mundo algo um pouco mais passível de ser vivido, né, mais afetivo, ético, né, um futuro a construir, como diz o Sartre aqui, né, ter um futuro para construir, né, gente? A gente fala que o jovem de hoje ele é, né, ele é presenteísta, ele não pensa no amanhã, né, vive tudo como se fosse o último dia do mundo. Mas nós fizemos esse mundo assim para eles, né? Eles não têm amanhã, né? Se a gente for pensar, eu que trabalho com cinema, quantos filmes de zumbis, essas coisas, de terror, né? Que sintoma do que é isso, né? É desse niilismo, é dessa coisa de que você não acredita que vai ter amanhã. Você sempre está pensando que, bom, amanhã vai acabar, o mundo vai acabar, né? O apocalipse, né? Now, né? Quer dizer, essa ideia de um niilismo e você fica reagindo a isso, né? Então, bom, se vai acabar, eu vou experimentar tudo, né? Eu vou viver tudo na última intensidade. Então, você não projeta a vida, né? Então, a minha geração ainda projetou uma vida. Eu projetei, né? Vou ser professora, vou fazer. Eu projetei um caminho. O mundo me oferecia essa possibilidade. Os jovens de hoje não têm essa possibilidade porque o mundo não oferece. E aí a gente vai lá e patologiza o jovem, né? Ah, ele é hiperativo, ele é ansioso, ele é isso, ele é aquilo. E aí você chega na universidade, milhões de laudos, né? Então, assim, essa medicalização da vida social, acadêmica, sei lá como vocês quiserem chamar, é um sintoma claro, né, de que nós precisamos repensar,
né, esse manejo do cuidado e do futuro próximo, do amanhã, do outro. Não falando do amanhã daqui 20 anos, né, mas dessa aldeia, né, que vivemos, quer dizer, que se chama Terra, né, a galáxia, aí, sei lá eu, mas minimamente a Terra, nós, né, ou como diria Sloterdijk, né, esses parques humanos que nós criamos, né, esses condomínios, nós vivemos todo mundo em feudos de novo, né, quem pode, né. E aí ele vai encaminhando para o final do texto, o homem é engajamento, ação, que é onde eu quero chegar, né? Quer dizer, o Sartre vai dizer, então, o homem precisa resgatar esse humano, mas não aquele humano que se fecha em si mesmo, que é tecnocêntrico, que é racionalista. É esse humano que escolhe a si e os outros. Então, esse humanismo do qual o Sartre está falando, não é aquele humanismo clássico. É como se ele reinventasse a palavra. É como se ele trouxesse um outro sentido para a palavra. Tá? Uma vida humana capaz de ser digna e responsável. O que o Heidegger vai bater de frente é que ele vai dizer: não adianta você falar de algo usando a mesma palavra, a mesma semântica, porque quando alguém de fora olhar, o que vai ler é o existencialismo é um humanismo. Então, portanto, o homem está no centro de tudo. Parará, é como se o Heidegger dissesse: você caiu numa armadilha, você manteve a mesma lógica. Tudo bem que se você lê o texto, lá nos dois, três últimos parágrafos, você entende do que o Sartre está falando. Ele fala humanismo como engajamento político. Mas o Heidegger vai dizer, o humanismo, se a gente pegar como ele se desenvolve até a modernidade, ele não foi engajamento, ele criou duas guerras. Então, percebem o que eu estou falando? Quer dizer, ele vai. É uma guerra semântica também. Dizer a palavra foi inadequada, você não deveria ter falado disto, desta forma, né? Usando este termo, tá? Então, o texto do Sartre, não é? Ele vai encaminhando para esta ideia, né, de que o homem humanista ou neo-humanista, como vai dizer o Sloterdijk, não é? É do engajamento individual e coletivo. E o Heidegger vai implicar com isso, porque ele vai dizer, não, você está reafirmando algo que já faliu, que já está em crise, precisa mudar, né? Precisa mudar radicalmente. Tá? Então, você pegar lá, por exemplo, quase um dos, né? Ele diz lá, há um outro sentido para o humanismo, diz o Sartre. O homem está constantemente fora de si mesmo. Olha lá, o homem está fora de si mesmo, projetando-se, perdendo-se fora de si. É assim que ele faz com que exista, perseguindo objetivos transcendentes fora de si, superando e não se apoderando de objetos. É este universo humano da intersubjetividade humana. Então, é isso que o Sartre está chamando de humanismo. Tá? Então, leiam um texto, gente, porque, né, para entender, né? No finalzinho ele fala: vocês que me acusam de usar a palavra humanismo, parece que ele está já, né? O problema é o seguinte: ou situamos a doutrina num plano filosófico apenas e ficamos numa discussão aqui, né, quase catedrática, ou, não é? Vamos aceitar outra possibilidade, outro engajamento. Senão a gente cai na vulgaridade, que ele diz, o termo se torna vulgar, né? Ele se torna aí comum. Tá? Sim? Deu para entender essa visão do Sartre, um pouquinho da teoria e o porquê que ele fala que é humanismo?
E aí eu vou falar um pouquinho do Heidegger e a gente para, certo? Também. Já estou sem voz, gente. Isso que eu fiz reunião com os representantes antes. Olha o gentil. Ô, gentil, você quer me... Razoavelmente, gente? É, é confuso, Razoavelmente, gente? é confuso. Eu tô um pouco ansioso para chegar no momento em que eu consigo Angustiado, transformar, angustiado. angustiado, como disse Sartre, para chegar no momento em que eu consigo transformar isso numa visão talvez mais clínica, algo mais Ah, sim, tangível. da Eu sei que psicologia, você está né? fazendo uma base, uma É, caminha de gato para gente, mas é que isso, perfeito. é isso. É isso, né? Olha, o livro, no meu caso, estou lendo sobre o humanismo dentro desse livro, Marcas do Caminho, que foi, é um livro muito bacana, que tem muitas conferências, né? E foi traduzido pelo Ernildo Stein, que é um cara que entende de Heidegger de maneira muito genuína, lá do Rio Grande do Sul, então eu gosto muito. Esse é um texto, é um livro que tem muitas conferências bastante iniciais do Heidegger. Então, é um primeiro e o início do segundo Heidegger, para quem estuda, tá? Então, não são textos mais tardios, são textos bem jovens do Heidegger. Tá? E aqui tem Cartas sobre o Humanismo de 1946. Eu mandei lá para o grupo de vocês, pessoal do quarto ano, uma, um vídeo que eu fiz no Morada. Eu achei muito bacana a forma como até eu estava assistindo. O professor, quando fica meio gaga, ele começa a assistir ele mesmo para lembrar das coisas, né? E aí pega as suas próprias anotações, assim, né? Esse é um texto que eu leio muitas vezes, em muitos momentos diferentes, enfim, eu vou e volto nele muitas vezes, né? Primeiro, porque ele aparece, às vezes, um pouquinho lá no primeiro ano, depois ele aparece no quarto ano, no primeiro e segundo semestre. Às vezes, quando eu dou estágio, aparece em estágio, então, supervisões, né? Então, é um texto que sempre está na minha. Esse e o Questão da Técnica, do Heidegger, são textos, assim, eu brinco, quase xamânicos. Fica viciado. Eu deixei lá para vocês assistirem. É meia hora de vídeo, e eu separei o texto. Deixa eu ver se eu vou falar bobagem aqui, mas eu acho que 14, 15, acho que em 20 apontamentos. É, eu resumi o texto em 20 apontamentos, assim, frases, e fui explicando. Então, fiz uma boa delimitação do texto, assim, do ponto de vista de explicação, né? Então, para vocês, depois vocês assistam isso com calma, que eu acho que o texto vai ser bem, bem recortado ali, né? Até porque ali também se colocam ideias do Heidegger, que é como disse bem o nosso amigo Gentil, é a cama de gato para o segundo bimestre na psicologia, aí sim, pensando na Danzai Análise, né, gente? Tá? A primeira edição formal desse texto do Heidegger foi lançada em 1949, né? E ele lança em homenagem ao Jean Beaufret, que é um cara que trabalha com filosofia, que estuda existencialismo, mas no fundo ele queria cutucar era o Sartre, né? Então é o diálogo entre ele e o Sartre, tá? Tentando achar aqui. Então, nós estamos falando do Heidegger agora, um sujeito que nasce em 1889 e morre em 1976. Portanto, ele atravessa os séculos, é um sujeito também com uma história de vida muito, não é, incomum, assim, né, do ponto de vista, inclusive ideológico, há muitas questões que se discute, né, da questão do nazismo e tudo mais, né. Faz a formação em Freiburg, vira reitor, que é um cara que tem uma história acadêmica formidável, né, gente? Escreve Ser e Tempo,
uma tese de doutorado dele, né, que depois ele entra na universidade em 27 e tudo mais, né? E lá por 46, 47 ele vai bater de frente com essa ideia do humanismo, não é? E justamente, não é, dizendo então que o humanismo já tem um problema que é o ismo, né? Quer dizer, esse sufixo ismo, né? Humanismo, né? Para ele já é um problema sério, porque tudo isso que carrega de alguma maneira ismos, né? Já indicaria quase uma vocação doutrinária, ou seja, uma vocação de fechamento de ideias e não de abertura de ideias. Então ele já começa o texto arrebentando a semântica, né? Ele vai dizer, ó, humanismo já é um problema para mim, que esse ismo aí já vai indicar, né, que o humano se fechou no humano, quer dizer, há um problema já aí que já está indicado na palavra. Isso é muito comum na fenomenologia, essa relação do ser com a linguagem, né? Quer dizer, a linguagem diz muito já. Então, ele começa já na linguagem, quer dizer, ele vai se incomodando com a palavra, com o ismo, e ele vai resgatando um pouco isso. Tá? Além dessa questão, ele obviamente tem né, a história da fenomenologia dele, da fenomenologia que depois vai ser chamada Análise pela psicologia ou fenomenologia existencial e tudo mais, porque ele diz, não é, que de alguma maneira o humanismo aprisionou o pensar. Então essa é a tese do texto do Heidegger, quer dizer, o pensar que era para libertar o homem acabou se tornando a própria armadilha de aprisionamento. Por que ele vai falar disso? Porque ele vai partir lá, por exemplo, do Descartes, que vai dizer: penso, logo existo. E isso vai gerar, no mundo da ciência, o método científico fechado, o positivismo, toda essa ideia de que a verdade está sempre tendo que estar comprovada, mostrada, né? Quer dizer, é nessa tese que ele vai dizer que o humanismo se perde, porque o próprio humanismo, que deveria usar o pensar como algo libertador, acabou, não é, caindo numa armadilha que ele chama técnica do pensar. Lembram-se que eu falei no início do nosso encontro, que logo no início do texto do Heidegger ele diz: é preciso aprender a pensar de novo, né? Então, é por conta disso, ele diz: o pensamento humanista, técnico, científico aprisionou o homem. E o homem acreditou-se um Deus, como se ele fosse algo supremo, separado de tudo, do mundo, da ciência, dos outros homens, da natureza, e isso vai dar ao homem uma sensação de infinitude, ou seja, eu sou imortal, tudo posso. Então, eu posso destruir ao meu redor, eu posso criar guerras, eu posso matar, tudo em nome da verdade racional e do homem supremo. É o homem se colocando, ou como diria Nietzsche, em Gaia Ciência, a ciência mata o Deus, ou o homem se colocando, esse homem do humanismo se colocando nesse lugar do ser supremo. Então ele diz: é preciso se pensar de outro modo, é preciso recuperar o pensar ontológico, ou seja, pensar sobre a morte e a vida, pensar sobre a angústia. E não é esse pensar de 1 mais 1 igual a 2, é um pensar, como diria Edgar Morin, um pensar sensível. A partir disso, gente, então ele vai desconstruindo a ideia de humanismo, criticando radicalmente, não é? E propondo, então, esse recolhimento do ser por uma nova maneira de pensar e sentir o mundo. Ele até fala uma coisa que me é muito interessante, lá na página aqui do meu livro 329, o ser readquirindo a sua força silenciosa. Olha que interessante. O ser readquirindo a sua força silenciosa. Aí eu olho para o mundo hoje e penso: o Heidegger estava certo, não? Porque nós não sabemos ficar silenciosos, né? O silêncio nos angustia. A gente foge do silêncio.
A gente criou um mundo hipermediático que o tempo todo nos bombardeia com ruídos, sons, imagens. Falando silêncio, não só o silêncio auditivo, né, gente? Mas o silêncio que eu falo do ser, quer dizer, você está o tempo todo sendo estimulado no seu corpo, nos seus sentidos, não é? Quem consegue ficar quieto, apagar as luzes, sem som, até para dormir? Essa é uma questão muito contemporânea, aliás, não é? Como que a gente silencia? Não estou falando de solidão, eu estou falando de silenciamento. Até para ler um texto, por exemplo, né? Falo para meus alunos, como é que você vai ler um texto do Sartre e do Heidegger, fazendo almoço, cuidando do filho, com a TV ligada, com o rádio tocando? Impossível, gente, não tem como. Como é que a gente silencia esse mundo que não para? Como diria Heidegger, é o mundo do falatório. Então é um texto muito sábio. A gente lê, né? Óbvio que é uma resposta para alguma coisa, mas é um texto que vai muito além do que se propõe inicialmente, né? Ele fala, é preciso voltar às cercanias do ser. Ele usa um termo que ele era, vocês estão vendo a foto aí, né? Essa é uma foto famosa do Heidegger. Aliás, ele odiava foto. Então ele sempre sai em foto assim, ou de costas. Ele está andando na Floresta Negra, que é onde ele construiu uma cabana com as próprias mãos, onde ele escrevia, né, gente? Imagina, isso é maravilhoso, né? Quem que pode hoje construir uma cabana com as próprias mãos para filosofar, né? E aí ele está andando aí na. E aí ele dizia: o momento mais sublime do meu dia é quando eu chego na clareira do ser. A clareira do ser para o Heidegger, você já viram uma clareira de floresta? Você entra, tá tudo fechado, daqui a pouco abre, assim, do nada, uma. Né? Então ele está falando disso. Quando é que no seu dia você abre essa clareira? Né? Em que momento será que nós podemos usufruir disso? Seja intencional ou não, né? E ele vai desconstruindo o humanismo no texto. Ele vai dizendo: os humanistas pressupõem uma essência, como se o homem fosse bom ou mal. E ele vai dando exemplos. E realmente você tem autores humanistas que propõem a ideia de que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Você tem vários humanistas, né? Então, é um texto que vai, obviamente, se desenhar como um texto anti-humanista, criticando, obviamente, a versão do Sartre, nesse sentido, né? Fabiana, mas ele nega tudo do Sartre? Não, vocês viram. Ele fala um pouco da angústia, ele vai falar do homem desamparado, né? Ele fala também minimamente das escolhas, tá? Então, por isso que a fenomenologia traça existência, quer dizer, tem um cheiro aí de Sartre, né? Ou do Kierkegaard, ou do Nietzsche. Aliás, o Heidegger escreve um livro chamado Nietzsche, que é uma obra deste tamanho, né? Primeiro admirando a obra do Nietzsche, depois ele faz algumas críticas, né? Então ele diz: o homem precisa retomar o seu ser, a sua ontologia, o cuidado, né? Ele fecha o texto com essa questão, né? Eu não vou usufruir muito aqui desse texto, que é um texto que depois também vou voltar a ele em aula, para quem for ter aula comigo neste momento, mas fica o convite para quem não conhece o texto, né? É um texto também, é um texto mais difícil que o do Sartre nesse sentido, mas é um texto também que nos dá, né, elementos bastante interessantes aí para um tempo contemporâneo. E justifica também por que a fenomenologia se torna e está se tornando um grande paradigma também, né, gente? Assim, do ponto de vista
até de pesquisa, não só para clinicar, enfim, estamos falando de um paradigma que também tem outros vieses aí, né? Pronto, era isso. Quis falar um pouquinho do existencialismo, um pouco mais de cuidado, principalmente no meu quarto ano. Não podia deixar o Sartre relegado a tão lugar vulgar, eu acho que ele tem um lugar privilegiado. E aproveitei para convidar as outras turmas também, para quem não conhece, ficar com vontade, ir atrás e ler, conhecer, vai lá no Morada, tem um monte de coisa sobre isso. Eu estou sempre gravando e são temas que me inquietam, né, gente? Temos o Sloterdijk atualmente, que é um grande interlocutor de todos esses pensadores, né? Vem da escola de Frankfurt, é um autor hoje de renome, está lá na universidade, junto com o Bihug Chauhan, que escreveu Sociedade do Cansaço, também virou best-seller, aí muita gente lendo, né? Eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou cansada, papai. Meu dia foi bastante longo hoje. Tenho uma notícia para todos. Estou me candidatando junto à chapa 2 do Conselho Regional de Psicologia. Depois de quase 20 anos afastada do conselho, talvez eu volte. Hoje me pegaram aí, fizeram desde ontem que estão me seduzindo. Se não bastasse tudo que eu faço, talvez eu entre nessa briga aí, para de novo, né? Ser mais genuína e escolher para poder ajudar vocês a escolherem também, porque o mundo, como diria Renato Russo, o mundo anda complicado. Escrevam, me falem se gostaram, dúvidas, para a gente poder todo mundo ir dormir, namorar, jantar, tomar uma cerveja, um vinho, uma água, um que quiserem. Olha o Renato, silêncio da mente. Nem da mente conseguimos, né, Real? Muito obrigado, foi ótima audiência. Olha, fiquei muito orgulhosa. Obrigada, Suzana, Débora, Bianca. Que bom que vocês estão aí. Fico sempre muito contente, porque eu nunca sou pouca professora agora, né? Só sou professora de uma turminha. E turminha eu falo com muito carinho, porque eu amo eles. Ah, vou tomar, Lisiane, vou tomar, não uma, vou tomar várias. Hoje está tendo uma feira aqui no meu condomínio, gente. Aquelas feiras de food truck. Eu tô aqui séria, mas lá fora tá uma zona federal e eu aqui, ó, na linha, dando aula. Olha só. Agora eu vou para lá, vou tomar um mojito lá. Vocês merecem também, viu, gente? Obrigado, Mari, Suzana, todo mundo aí que está escrevendo palavras muito generosas, viu, gente? Muito obrigado, viu? Eu vou botar depois no Morada, passo o link para os representantes, tá bom? Gravou, então vou botar no Morada e vocês podem, quem quiser reassistir, anotar com calma os nomes, as coisas. Muito bom, foi muito bom. Parabéns para todos nós. Beijo no coração, Obrigada, ótimo final de semana. Sônia. Obrigada, boa noite, Boa viu? noite, Um beijo. viu, Gê? Boa noite. Valeu, Fabi. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Valeu, pessoal. Daniel. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Fabi. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, querido.